Caríssimos irmãos, cumprimentos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos para desfrutarmos da palavra de Deus, para sermos ministrados por ela. Nessa noite de domingo, onde mais uma vez não podemos ainda estarmos juntos, congregando no mesmo lugar, mas podemos congregar à distância, pela fé, na confiança de que a nossa ligação é o Senhor, que o Espírito Santo de Deus está agindo em cada casa, em cada lugar onde os irmãos estejam nesta hora, ouvindo esta palavra, participando desse culto. Com toda certeza que nós temos no Senhor, o Espírito Santo de Deus estará visitando o seu coração nesse momento e te fazendo compreender, entender os mistérios da sua palavra. Mais uma parte dos mistérios da palavra do Senhor possa ser revelado ao nosso coração. Convido os irmãos a abrirem comigo a sua Bíblia ou simplesmente ouvirem, se assim preferirem. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 6. Capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, versículo 6. Diz assim o texto: Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Estaremos baseando nossa meditação de hoje no versículo 7, mais precisamente. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Quero dar uma interpretação um pouco diferente, inédita para nós aqui da nossa igreja. Ainda não preguei sobre esse tema e eu gostaria de falar sobre isso hoje. A passagem até é conhecida, mas ainda não meditamos nessa direção que vamos meditar hoje. Vamos orar, queridos, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Entramos na presença do Senhor com alegria quando oramos. Entramos na presença dEle com confiança quando falamos com Ele. Porque quando oramos, nós manifestamos a nossa fé. Quando oramos, nós estamos declarando ao mundo espiritual, da luz ou das trevas, que há um Senhor soberano, absoluto, dono e Senhor de todas as coisas, soberano sobre todos os acontecimentos e que nos faz, então, ter confiança de que Ele cuida de nós. Amém, meus queridos? A oração ela é importante por causa disso, é a nossa declaração de fé. Quando oramos, nós estamos dizendo até ao inferno que a nossa vida está na mão do nosso Senhor e por isso não tememos. Orar é a declaração de fé. Vamos falar com Ele então. Senhor meu Deus e Pai, nós te damos graças pela Tua misericórdia. Sim, Senhor, misericórdia porque nada que recebemos ou esperamos receber do Senhor é por causa de nossos merecimentos. Não confiamos em nada nas nossas atitudes, não confiamos em nada nos nossos merecimentos. Tudo que nós temos, buscamos e esperamos do Senhor é pela Tua infinita graça e misericórdia, conquistada na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso, mais uma vez te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos visite nesse dia, nos visite neste momento e alimenta o nosso coração, pois somos desesperadamente necessitados do Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, da meditação nela, para a glória de Cristo. Amém. Irmãos, nós que conhecemos a Deus, que julgamos conhecer a Deus, nós cremos que Ele pode nos salvar. Nós cremos até, na verdade, que somos salvos. E nós sabemos que precisamos buscar esse Deus cada vez mais.
quando somos salvos, quando somos alcançados pelo Senhor, o Espírito Santo começa a falar conosco e nos faz entender que nós precisamos buscar a Deus cada dia mais, cada vez mais. E só que aqui já começa uma dificuldade. Nós temos que parar um pouco aqui para meditar, porque nós tivemos uma experiência inicial com Deus. Nosso coração foi tocado um dia. Sentimos o desejo de caminhar com Ele, de viver para Ele, e tomamos essa decisão, entregamos nossa vida na mão do Senhor. Mas, a bem da verdade, se nós formos falar mesmo do nosso dia a dia, da nossa busca, da nossa tentativa de buscar o Senhor, nós vamos ter que ser sinceros e dizer que não é fácil viver uma vida de busca a Deus. Nós ficamos até meio admirados quando encontramos alguém na igreja que diz que ora é um tempo prolongado todo dia, de pessoas que dizem, eu tenho prazer de estar orando, estar na casa do Senhor, na presença do Senhor todo o tempo. Nós vamos encontrar pessoas admiradas com gente assim. É normal isso, porque a própria Bíblia diz que a nossa natureza humana não tem uma inclinação natural, não tem um pendor para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito. O escritor aos Romanos, no capítulo 8, no verso 5, ele fala que aqueles que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. E os que vivem de acordo com o Espírito é que têm a mente orientada para satisfazer aquilo que o Espírito deseja. Diz o texto que a mentalidade da carne é morta, ou dá para a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Olha que frase, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. O tema que eu quero explorar nesta noite é buscando a Deus com vontade. Buscando a Deus com vontade. Interessante que sentimos vontade, às vezes, de comer quando estamos com fome, sentimos vontade de tomar água quando temos sede, sentimos vontade de bocejar, às vezes, né, até um sentimento involuntário. Isso é vontade. Temos um desejo de fazer tal coisa. E quando nós paramos e pensamos na busca, ou na necessidade, na consciência que temos de que temos que buscar a Deus, para ser sinceros, nós vamos ver que se nós deixarmos por conta da nossa natureza carnal, a gente acaba não buscando a Deus. Não vivendo aquela vida de comunhão, aquela vida de adoração, aquela vida de prazer na presença do Senhor todo o tempo. Não vamos conseguir. Não vamos ter essa inclinação. É preciso ser sincero com essas coisas, queridos. Porque quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, é que nós podemos resolvê-las, podemos saná-las, podemos nos livrar delas. E se nós não entendermos que, de fato, na nossa natureza, não temos prazer nas coisas de Deus, nós vamos continuar assim. Principalmente se formos pensar na ala jovem, né? Não da nossa igreja, mas isso aconteceu e acontece com todos. Na juventude nós estamos mais propensos a buscar coisas que deem prazer à nossa natureza humana. E muitos de nós somos também tentados, já numa vida, quando caminhamos um pouco mais na vida, somos tentados a buscar aquilo que chamamos de obrigações, não é? Então é a obrigação de levantar de manhã e ir para o trabalho, é a obrigação de cuidar do trabalho, é a obrigação de cuidar do estudo, os trabalhos da escola, da faculdade, a obrigação de levar e buscar o filho da escola, de fazer a comida, de cuidar da casa. Então nós gastamos o nosso tempo e nós buscamos fazer com afinco as coisas que vemos como obrigação. E já vi isso acontecer várias vezes na minha casa.
Quando a minha esposa termina de arrumar a casa, às vezes num dia enfadonho de faxina, quando termina o dia, ela faz tipo Deus no Éden. Olhou Deus e viu que era bom. Ela olha e diz: que prazer de ter conseguido fazer isso. Nós somos assim. Nós temos prazer de fazer aquelas coisas que nós sabemos o porquê estamos fazendo. Sabe por que nós temos dificuldade de buscar a Deus, queridos? Sabe por que mesmo tendo conhecimento inicial, sabendo da obrigação, até acreditamos que seja bom, admiramos quem busca a Deus incessantemente, de forma profunda, mas não conseguimos ter uma vida de busca profunda? É porque conhecemos pouco a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus profundamente. Ninguém busca ou investe naquilo que não conhece. Eu já dei essa referência, eu já dei esse exemplo outro dia na igreja, dizendo que ninguém vai investir naquilo que não conhece, ninguém vai investir muito dinheiro num investimento que ele não tem certeza que haverá retorno. Mas quando nós sabemos que algo tem retorno, que algo é bom, que é um bom investimento, eu me lembro que dei o exemplo dizendo assim: se eu investir R$100, eu vou ganhar $1 milhão. Quem é que não vai arranjar esses R$100? Ainda que esses R$100 fosse para comprar remédio, né? Ainda que esses R$100 fosse o único que eu tivesse, eu preciso de comprar comida amanhã, mas eu tenho certeza que eu vou investir esses R$100 e ele vai virar $1 milhão, $1 milhão que seja, eu vou gastar esses R$100 nesse investimento. Mas se eu não tiver certeza, se eu não tiver convicção, se eu não for convencido que aquele investimento é um investimento que me traga dividendos, que me traga lucro, eu não tenho coragem de investir nem R$1. Eu penso, se eu investir R$1, eu deixo de comprar 2 pãezinhos e eu vou jogar meu dinheiro fora. Então, quando nós não investimos, é porque nós não acreditamos no investimento. Uma das dificuldades que nós temos com relação a gastar nosso tempo com Deus, na busca por Deus, é porque conhecemos pouco de Deus. Nós precisamos aprender a conhecer mais a Deus. Como pessoas cristãs, nós temos que conseguir encontrar um modo de ser motivados a buscar essa presença, encontrar um jeito de ter prazer na presença de Deus e acreditar que estar às vezes em casa, no quarto secreto de oração, ou sentado numa mesa com a Bíblia e alguns livros abertos, buscando ao Senhor, querendo conhecer mais ao Senhor, ouvindo um louvor, gastar um tempo por isso, se nós não acreditarmos que muitas vezes é melhor abrirmos mão da saída com os amigos, de visitar um parente, mesmo que seja uma pessoa muito querida. Se nós não tivermos a convicção, se nós não tivermos consciência que isso pode ser melhor, estar na presença de Deus pode ser melhor do que qualquer dessas coisas, nós sempre vamos abrir mão do momento com Deus para fazer essas coisas. Nós precisamos aprender que buscar a Deus tem que deixar de ser para nós. Quando eu digo que nós temos que aprender, é exatamente o que estamos falando agora. Nós estamos falando disso agora. É hora de aprender agora, é hora de aprender isso. Que buscar a Deus muitas vezes pode até parecer uma coisa enfadonha, cansativa, sem qualquer atrativo. E nós já vimos por quê? Porque a carne é inimiga de Deus, que não se submete à lei de Deus. Nós temos que entender que deve ter uma forma atrativa, tem que ter um jeito atrativo. Nós precisamos querer ver como coisa atrativa buscar a presença do Senhor. Algo interessante, que é algo atrativo, mas isso só vai poder acontecer quando provarmos a Deus. No Salmo 34, no verso 8, está escrito assim: provai e vede que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Ao conhecer o Senhor e conhecê-lo de forma mais profunda, começamos a compreender e nos maravilhar com as suas grandezas, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua fidelidade, com a sua misericórdia.
quanto mais você conhece de Deus, quanto mais você aprende de Deus, mais você se maravilha com Ele, mais você se admira dele e com Ele, com a forma gloriosa dele cuidar de nós, de como ele tem tudo sob seu controle, como ele tem tudo debaixo da sua soberania. Os tempos são contados de acordo com a vontade de Deus, os acontecimentos se sucedem na vida dos homens de toda a terra de acordo com os propósitos de Deus. Nada lhe escapa ao conhecimento ou à vontade. Ele tem domínio sobre todas as coisas, ele tem domínio sobre as nossas vidas. Quando nós começamos a entender essas coisas, conforme a Bíblia fala, que o Senhor nos buscou quando nós estávamos perdidos, de uma forma minuciosa Ele cuidou em nos alcançar, de forma maravilhosa e assustadoramente maravilhosa Ele nos formou. Quando nós começamos a entender essas coisas, começamos a sentir prazer e desejo de buscar ao Senhor. E à medida que nós começamos a buscar ao Senhor, a melhorar essa relação com Ele, passar além daquela linha da mera obrigação religiosa. É comum, às vezes, a pessoa estar sentada no banco de igreja e ouvir um testemunho, ou então ouvir um pregador falando sobre isso, como eu estou fazendo agora, e a pessoa sentir um peso na consciência, e a pessoa se sentir acusada. Irmãos, eu já tive momentos na minha vida de pregador que eu cheguei a prometer ao Senhor, na verdade eu pedi a Ele que me orientasse, que me ajudasse, e depois eu prometi que iria mudar meu modo de pregar de forma muito incisiva, levando as pessoas a desejarem ou a entenderem da obrigação de servir ao Senhor com maior fidelidade. Porque ao final das mensagens e nos dias subsequentes, as pessoas vinham até mim e diziam: que palavra, eu me senti um lixo, eu me senti derrotado, eu senti que eu preciso melhorar muito minha vida com Deus, eu saí arrasado. É verdade que entendi que é a palavra de Deus, eu me senti alimentado, fortalecido, mas como eu estou distante. Mas só que aconteceu uma coisa, queridos. Eu tenho visto isso e por anos eu tive esse tipo de experiência, mas as pessoas não buscavam suficientemente e eu não via na vida das pessoas esse crescimento que elas falavam que havia compreendido que precisava ter através da minha pregação. Então eu comecei a pedir ao Senhor: Deus, me dá um estilo mais leve de pregar, que não cobre tanto, que não acue tanto os irmãos, que não ponha os irmãos tanto acuados na parede, no seu modo de vida. Mas o Senhor nunca me ouviu nisso. O Senhor nunca me ouviu nisso. E cada dia mais Ele me faz compreender que precisamos nos aproximar dEle. Então eu tenho que pregar aquilo que eu vivo, aquilo que Ele tem falado comigo, aquilo que Ele tem cobrado de mim, é o que eu passo para a igreja. Seja de uma forma que não é mera obrigação a nossa busca. Não pode ser por medo ou por imposição de alguém, não pode ser porque me envergonhei ou porque me senti diminuído, ou mesmo por admiração por ver alguém que busca a Deus. Tem que ser por prazer, tem que ser com alegria, e isto é possível, querido. Mas o primeiro passo nós temos que dar. O Espírito Santo nos leva na direção de buscar ao Senhor. Ele nos inspira e Ele põe fé no nosso coração. Quando nós lemos a palavra de Deus, o nosso coração se alegra. Quando nós ouvimos um louvor profundo, nosso coração é motivado a servir o Senhor. Então, querido, o Espírito Santo faz a sua parte, mas você tem que dar o primeiro passo. Nós temos que querer romper essa barreira da superficialidade na nossa vida cristã. Nós temos que querer mover essa barreira, aquilo que nos faz ficar relapsos, aquilo que nos faz ficar negligentes, aquilo que nos faz ficar preguiçosos, aquilo que nos faz ser procrastinadores na busca. Procrastinar é sempre deixar para depois. É aquilo que nós pensamos assim: amanhã eu começo a servir o Senhor direito amanhã, mas nós precisamos buscar ter prazer na busca e na comunhão com Deus. O prazer na comunhão com Deus não será como aquela alegria que vem por coisas prazerosas. O sair e estar com os amigos, o se divertir vendo um filme ou uma partida de futebol, uma boa conversa no portão ou através de uma mídia social,
desenvolver amizade, estar com a pessoa que ama, fazer coisas que gostam. Essas coisas dão prazeres. E o Senhor nos permitiu isso. Foi o Senhor que nos deu a capacidade de nos alegrarmos com as coisas boas que Ele nos deu. Mas a alegria que que realmente precisamos e que faz diferença na nossa alma é a alegria que vem da presença do Senhor. A alegria conseguida através dessas coisas agradáveis, as coisas aqui da terra, mesmo que seja aquelas que nós buscamos ou acontecimentos circunstanciais, por exemplo, eu não estava buscando nada, alguém chegou e me dá uma boa notícia. Eu não busquei, mas essa notícia boa vai me alegrar. Essas coisas que se sucedem na nossa vida no decorrer dos anos, enquanto vivemos, são alegrias ligadas elas estão atadas, elas estão ligadas a essas coisas. E quando essas coisas acabam, a alegria também se acaba. Né? Quem gosta de sorvete é assim, eu amo sorvete, e a pessoa fica alegre, vamos tomar um sorvete, ele fica feliz, ele senta na frente daquela tacinha de sorvete e fica feliz, mas aquilo derrete logo, aquilo acaba logo, então a alegria é esquecida. Mas a alegria que o Espírito Santo de Deus traz a nós, ela é duradoura, ela é permanente. Porque uma vez que nosso coração é alcançado pelo Senhor, é abençoado pelo Senhor, e nosso entendimento é ampliado, nós recebemos uma revelação espiritual de Deus, nosso coração se apossa daquele conhecimento, daquele saber. É um crescimento na vida espiritual, é um passo a mais da vida espiritual. Crescemos espiritualmente, nos desenvolvemos espiritualmente. Isso que é crescer espiritualmente. Isto que é evoluir na vida espiritual. É assim que se cresce. E a vida cristã, ela tem que ser, ela pode ser e ela é prazerosa. Nosso prazer de buscar ao Senhor, de nos aprofundarmos nesse conhecimento. É possível encontrar isso. Não é mentira, é verdade. Para muitos, a vida cristã não é prazerosa. Para muitos, a vida cristã é um peso, é uma angústia, é uma cobrança que acaba gerando uma falta de paz. Mas ela tem que ser diferente. Mas para isso, nós precisamos ir em direção a Ele. Precisamos querer conhecê-lo cada vez mais. E quando assim o fizermos, nosso coração se exultará e se alegrará na presença do Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração, ao meu e ao teu coração, e que nós possamos encontrar essa alegria, a alegria de viver na presença do Senhor, o prazer de servir ao Senhor, e que nós possamos entender o que o salmista disse, quando ele fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A impressão que tenho às vezes é que as pessoas, quando lembram que é domingo, à noite, dia de ir para o culto, ou na quinta-feira, eles pensam assim, puxa vida, de novo, já é dia de culto de novo, vou ter que ir lá, porque senão vão ficar falando de mim, vou ter que ir na igreja, porque tem que ir, né? Porque senão Deus vai me castigar. Nós precisamos voltar àquele tempo na nossa vida em que quando lembrávamos que era dia do culto, na verdade nós nem esquecíamos, né? Ficávamos ansiosos que chegasse o dia do culto. Eu me lembro desse tempo na minha vida, quando no princípio da minha conversão eu tinha imenso prazer quando chegava o dia do culto. Queria ir para a igreja todo dia, toda hora, estar na presença, ouvir aqueles louvores, chorar na presença dele, ajoelhar diante dele, glorificá-lo. E com o passar do tempo eu fui perdendo isso. E tem sido muito difícil recuperar isso. Mas através do ensino que você ouve, através do estudo que você mesmo busca, através do conhecimento da palavra e da oração, que a princípio pode até ser forçada, mas permaneça na presença do Senhor e comece a declarar a sua glória. E você verá como o seu coração vai se alegrar. E você vai gostar tanto, você vai se apaixonar tanto pela presença do Senhor, que você não vai querer sair mais da presença dele. Que Deus abençoe o seu coração nesse dia. Que o Senhor encha o seu coração de paz e de desejo de buscá-lo. E que você viva nessa alegria. Porque quando vierem os dias maus, seu coração permanecerá firme, alegre. Mesmo que lhe tirem tudo, você estará na presença do Senhor. Porque não andamos por vista, mas por aquilo que cremos. E por isso nosso coração se alegra no Senhor.
Deus abençoe a sua vida. Amém. Quero orar agora com você. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio que temos de ter o Espírito Santo, que nos aproxima do Senhor, que nos faz querer estar na tua presença, que nos lembra constantemente que estar na presença do Senhor é melhor. Faz-nos entender o que movia o coração de Davi, Senhor, quando ele disse que preferia estar um dia na tua presença, que em qualquer outro paraíso da terra, que em qualquer outro lugar prazeroso dessa terra, fazendo qualquer outra coisa, ele queria estar na tua presença. Ele trocava um momento por 1000, porque um momento com o Senhor é uma eternidade, é glorioso. Traz sobre nós, Espírito Santo, a convicção de que o Senhor é melhor, a convicção de que estar com o Senhor é melhor que qualquer outra coisa e que nós não trocamos o Senhor por nada. Firma o nosso coração nessa verdade. Dá-nos coragem, força, autoridade para buscarmos te conhecer, Senhor, seja através da busca pessoal, seja através da participação nos cultos, seja através da oração, da leitura da tua palavra. Revela-te a nós, Senhor, de modo a experimentarmos o Senhor, a provarmos o Senhor e ver que o Senhor é bom, como está escrito, Senhor, no Salmo 34, o salmista fala: provai e vede como o Senhor é bom e como é feliz o homem que nele se abriga. Que nós possamos nos abrigar no Senhor, tendo provado e tido a certeza que o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, agora e para todo sempre. Amém.